pessoal, tudo bem? Sou o professor Emerson Sicarelli e estamos aqui para fazer uma aula sobre um tema muito interessante. Um texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 7, onde fala sobre uma proibição, um mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E a grande pergunta dessa aula é: o que seria realmente tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? É claro que dentro das linguagens que nós possuímos, existem diversas interpretações e cada um tem direito de pensar exatamente da maneira que acha melhor. Para alguns é algo grave, para outros nem tanto, mas na verdade a maioria das pessoas não conseguem atentar exatamente para esse verso. E para isso eu coloquei o texto original aqui na lousa, que se encontra em Êxodo 20, verso 7, e nós vamos tentar entender através da exegese o que realmente Moisés quis dizer para a sua época, como isso é um mandamento, como pode chegar até nós nos dias de hoje, tá bom? Então, eu estou usando a versão da Bíblia Stuttgartense, a qual diz assim: Lotissá et shen Hashem Eloheiha lashav ki lo yenake Hashem et asher isa et shmo lashav. Bom, nós vamos começar estudando a primeira parte que diz Lo tissá et shen Hashem Eloheiha. Eu substituo o tetragrama pela palavra Hashem. A palavra Hashem significa o nome, e é uma maneira a qual judeus religiosos possuem para não mencionar a fonética do tetragrama, ok? Mas vamos lá. Lotissá. A palavra lotissá, na nossa tradução, ela aparece como não tomarás. Mas a palavra tissá, tet, si e aleph, ela vem exatamente do verbo lasset. E o verbo lasset, ele tem algumas interpretações que podem nos ajudar a entender um pouco melhor o significado de tomar o nome de Deus em vão. A raiz dessa palavra, ela nos dá suportar, ela nos dá carregar, ela nos dá casar e ela nos dá dar discurso e também tolerar. Então, tomar o nome do eterno teu Deus em vão, dentro do hebraico e do verbo lasset, nós temos as opções de suportar, carregar, casar, dar discurso e tolerar. Para uma interpretação mais próxima, nós vamos usar o carregar. Não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa carregar? Significa levar. Que o nome de Deus não pode ser levado por aí de qualquer maneira e de qualquer forma. Que o nome de Deus não deve ser casado, ajuntado com determinadas coisas, determinados assuntos e determinadas situações, para que o nome não seja vão. Que nós não devemos também dar discursos utilizando o nome de Deus, atribuindo seu nome a coisas vãs. Não devemos suportar e não devemos tolerar assuntos, diálogos, conversas ou situações onde o nome do bendito seja tomado em vão. Mas aí a grande pergunta é: o que é tolerar? Essa é a grande verdade. Quando nós entramos no conceito de tolerar ou no conceito de carregar, vamos começar falando no primeiro sobre esse, é que o nome de Deus não deve ser carregado, não deve ser levantado, não deve ser colocado em algumas coisas que muitas vezes nós vemos por aí. Lembrando que essa opinião não é minha, lembrando que essa opinião se encontra dentro do texto original e foi exatamente as palavras que Moisés apresentou
para que nós viéssemos ter a tradução. Então, tomar significa carregar. O nome do Eterno, teu Deus, não pode ser carregado em vão. E aí nós começamos a tentar imaginar o que seria carregar o nome do Eterno em vão. Nós podemos carregar o seu nome em vão de diversas maneiras. Uma delas é quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, quando nós nos expressamos. Nós temos muito o costume de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente coloca Deus no meio. Então, em primeiro ponto, aqueles ditos populares que nós estamos acostumados a dizer, por exemplo, se Deus quiser, porventura, se Deus me ajudar, porventura, será que Deus não está me vendo? Poxa, Deus, cadê você? Olha, Deus é fiel. Até mesmo essas coisinhas pequenas, se nós pararmos para analisar, isso é algo muito vão. Nós falamos isso a qualquer momento. Deus lhe pague, Deus lhe guie, Deus lhe abençoe. Nós temos esse costume de falar isso muitas vezes ao dia, ou até mesmo reclamar muitas vezes ao dia, usando o nome de Deus no meio das nossas frases. Por exemplo, Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, onde o Senhor está? A mãe, Deus, olha esse menino, eu não aguento mais. Nós vemos dentro do texto que o nome de Deus não pode ser carregado em vão, e muito menos discursos serem proferidos, onde nós falamos de um nome tão sagrado, de um ser tão sagrado, em vão. Quero que vocês prestem atenção aqui, que eu não estou defendendo nenhum nome. Eu não estou defendendo o tetragrama, eu não estou defendendo o El Shaddai, eu não estou defendendo nenhum título específico. Eu estou falando exatamente sobre a terminologia Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando Moisés diz Elohei-ha, ele está dizendo teu Deus. Então, o termo Deus, ou qualquer atributo, título que seja ligado a ele, não pode ser tomado em vão. Não devemos dar discursos em vão. Isso daí já adentra também na religião, e nós, como líderes espirituais, precisamos tomar cuidado até mesmo nas coisas que nós mencionamos o nome do Eterno. Ele não pode entrar em discursos que seja vão. Nós não podemos ligar o nome a coisas que não sejam de cunho espiritual. Nós não podemos aliançar o nome, casar o nome com coisas que ele não faz parte. Por exemplo, não posso ligar o nome dele a, olha, faz isso que Deus vai te dar isso. Olha, compra esse objeto, que comprando esse objeto, Deus vai abençoar a sua vida. Eu estou ligando o nome dele a algo vão. Com isso também já começamos a entender que dentro da área do comércio que existe em alguns lugares de São Paulo para evangélicos, né? A gente começa a entender que nós não devemos colocar o nome dele em coisas vãs. O nome do Eterno, por exemplo, não pode ser colocado numa caneca para ser vendida. O nome do Eterno não pode ser colocado em camiseta. Eu sei que algumas pessoas vão chiar, mas você não tem que chiar comigo, tem que chiar com Moisés. Porque você está colocando o nome em algo que é perecível, está colocando o nome em algo que pode rasgar. Existem pessoas que carregam o nome do Eterno em uma camisa, mas as suas ações, as suas atitudes são totalmente contrárias ao nome que está sendo levado, ao nome que está sendo carregado. Então, tudo aquilo que você coloca o nome do Eterno e você carrega para algum lugar, por exemplo, um adesivo em um carro, qual o significado, qual o motivo, qual a mudança, qual a transformação que vai acontecer quando você encontra o nome do Eterno ligado a um versículo em um vidro de carro? Na concepção mosaica, é algo totalmente vão. E se formos falar então de pessoas que marcam a palavra Deus no seu corpo, pessoas que gostam daquela frase, Deus é fiel, enquanto Deus for meu chão. Olhe o conceito, enquanto Deus for meu chão. Então quer dizer que Deus está abaixo de você. Pessoas que tatuam o nome Deus, ou tatuam os seus títulos, como El Shaddai, Jeová Jireh,
apenas o ele no seu corpo, tudo isso está sendo uma atitude vã e que não vai levar a lugar nenhum. E existe uma proibição exatamente para isso, existe uma proibição exatamente para esse tipo de atitude. Então, tudo aquilo que carrega o nome dele em vão, virá uma consequência lá na frente que vai ser a segunda palavra que nós vamos estar analisando. Nós não devemos nem suportar ou tolerar situações, discursos, conversas, onde nós vemos o nome de Deus, a figura de Deus sendo tomado em vão. Então, por exemplo, aqueles canais de internet, aqueles canais de YouTube que gostam de fazer palhaçada com o nome divino, atores que gostam de se vestir de Deus, tecnicamente falando, dentro do mandamento, tudo isso está sendo feito em vão. E todo aquele que assiste, todo aquele que vê graça, todo aquele que compartilha disto, dentro deste mandamento, ele está ajudando a propagar o nome de Deus de forma vã. É mais sério do que a gente pensa isso. Então, suportar, carregar, casar, dar discurso, tolerar, participar daquelas rodinhas onde as pessoas gostam de fazer piada com o nome de Deus, aquelas pessoas que gostam de falar que Deus não existe. Olha, se Deus é bom, porque existe fome na África? Se Deus é bom, por isso aquelas indagações que não vão levar a lugar nenhum, o mundo não vai mudar, não é verdade? Se você se encontra como um homem temente, se você se encontra como um fiel seguidor da Escritura, tudo isso está englobado dentro do contexto e nós devemos evitar participar de todas essas coisas. Por quê? Porque existe uma punição a isso. Mas essa punição, ela não pode vir sobre leigos. Olha, eu quero dizer a você que, até mesmo se a gente lê na João Ferreira de Almeida, só o não tomarás o nome, a gente já conseguiu entender a mensagem que o texto quer dar. Por que eu escrevi em ivrit, escrevi em hebraico, para a gente poder estudar, para a nossa dimensão poder aumentar, a nossa dimensão poder crescer ainda mais e o nosso entendimento se tornar um entendimento mais profundo e um entendimento exegético, um entendimento que não tem achismo. Então, acredito que todos nós conseguimos entender que carregar, levar, erguer uma bandeira, conversas frívolas, ligar o nome sagrado a coisas que não convêm, está automaticamente proibido na construção da palavra Tav, Si e Aleph, que quer dizer Lo Tissá, não tomarás, não carregarás, não darás discurso, não suportarás o nome do Senhor Eloheiha, teu Deus, aquele que você diz que é teu Deus, em vão, Lachave. Agora, qual é a consequência que vai acontecer para aqueles que quebram o mandamento? Vamos ler? Que lo yenake Hashem et asher issa et shemo lachav. Segunda palavra que nós vamos estudar é o verbo yenake. Yenake vem da raiz hebraica lenakot. E o conceito de lenakot, ele fala sobre inocentar, ele fala sobre limpar e ele fala sobre arrumar. Então o texto diz que aquele que toma o nome do Eterno em vão, ele não será tido por inocente. Agora a grande pergunta é, por que ele não será tido por inocente? E é o momento que nós vamos começar a entender isso quando nós olhamos para a raiz da palavra. O verbo enaqui, que é ligado ao conceito de limpar, arrumar e inocentar, ele possui dentro dele raízes muito interessantes que vai nos levar a um entendimento melhor de por que não será tido por inocente aquele a qual profanar o nome. Por quê?
Porque na primeira nós temos Yud, Nun e Kuf. Yud, Nun e Kuf nos dá a raiz do verbo Yanak, que se encontra na terceira pessoa do masculino singular do perfeito, que para nós na língua portuguesa é o pretérito. E o conceito de Anak fala sobre mamar e absorver. Só que esse absorver fala a respeito de ideias, fala a respeito de conceitos, aquilo que nós absorvemos no nosso entendimento. Da mesma forma que ele fala sobre a absorção de um bebê, ele também pode ser utilizado na absorção de uma ideia, na absorção de um conceito. Então, nós começamos a entender que por que não será tido por inocente aquele que tomar o nome em vão? Porque ele absorve um conceito contrário do conceito que Moisés apresentou. Ele absorve um conceito contrário ao conceito que é estabelecido na lei judaica. Ele absorve um conceito de outra nação, como falar um nome a todo momento, conceito de outra nação. Nós vemos que os egípcios não tinham problemas em mencionar o nome de seus deuses. Nós vemos que Zeus na Grécia não havia problema dos gregos mencionarem o seu nome. Vamos encontrar isso nos povos cananeus. Então nós começamos a entender que não é tido por inocente porque a atitude dele absorve algo que é o oposto daquilo que lhe foi proposto. Então nós começamos entendendo que a ideia é contrária ao que Moisés ensinou. Segundo ponto, nós encontramos quando nós trabalhamos com a radical Nun, a radical Kuf e a radical Re. Nós deixamos de lado o Yud e trabalhamos com essas três. Trabalhando com essas três, nós temos a raiz Nika. A raiz Nika, ela também se encontra na terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito. E o tronco é Piel. Ele limpou, ele arrumou, ou ele é inocente. E o que nós começamos a entender que nessas três radicais, Nun, Kuf e Rei, nós temos a tradução que você não é inocente na tomada do nome porque você não está limpo. Agora, por que você não está limpo? Por que você não é inocente? Porque você não está limpo. Então, aquele que toma o nome do Eterno em vão, segundo o que Moisés escreveu, aos olhos do Eterno não está limpo. E qual é o oposto? Qual é o oposto do limpo? O imundo. Qual é o oposto do arrumar? Desarrumar, bagunçar. Qual é o oposto de inocente? Culpado. Então, por que você não será tido por inocente? Porque você não se encontra limpo aos olhos do Eterno. Você não se encontra limpo aos olhos de Eloheira, teu Deus, na segunda pessoa. Agora, por que eu não estou limpo? Essa é a pergunta. Por que eu não sou inocente? O que tira o meu conceito de inocente para me fazer um conceito de culpado? Exatamente o que você absorveu, exatamente o que você fez e você não deveria ter feito. Absorver uma ideia, absorver um conceito que na verdade não faz parte daquilo que Moisés ensinou. Então nós conseguimos entender perfeitamente o motivo de por que você não será tido por inocente, porque a tua atitude tornou algo sagrado, tornou algo de grande importância vão. E tudo aquilo que é vão é exatamente como correr atrás do vento. Não existe significado nenhum nessa ação. Então, quando eu tomo o nome de Deus em vão, significa que o que eu estou pedindo, o que eu estou falando é totalmente vão, não vai acontecer. Quando eu transfiro a minha responsabilidade para Deus, se Deus quiser, vai acontecer. É algo totalmente vão. A tendência é que não aconteça. Por quê? Porque Ele não vai fazer o que você realmente tem que fazer. Eu sempre digo que a fé, ela trabalha 50%
o possível, que quem faz é o homem, e outro 50% o impossível, que quem faz é Deus. Agora tá, professor, o senhor está falando Deus, 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 Deus na aula a todo momento. O senhor não está tomando o nome dele em vão? Nesse momento não, porque eu estou expressando, eu estou falando algo de ensinamento de cunho religioso. Estou apresentando exatamente o conceito que ensina a não tomar o nome dele em vão. Todavia, eu sempre tento substituir o nome por outro nome. E vou dar uma dica para você, até para você entender isso melhor. Já percebeu que nos evangelhos, a maioria das vezes, Cristo procura chamar Deus de Pai? Nem ele mesmo utilizava muito essa palavra. Claro que em alguns versículos você vai encontrar ele falando, mas na maioria das vezes ele fala Pai. Por quê? Porque dentro da tradição judaica, principalmente no Evangelho de Mateus, você vai perceber que quando o reino é anunciado como o reino dos céus. No Evangelho de Lucas, o reino é anunciado como o reino de Deus. Qual dos dois reinos estão certos? Se você parar para estudar, você vai descobrir o seguinte, que Mateus foi escrito por um judeu, alguém de mentalidade semita. Então, por ele ter mentalidade semita e ele saber o peso do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele substitui a palavra Deus por céus, uma maneira de proteger o nome. Lucas já era grego, e por Lucas ser grego, ele já não tinha esse mesmo conceito e esse mesmo temor que possuía Mateus. Então ele dizia reino de Deus. Jesus, ele tinha por costume falar Pai. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Repare que ele não dizia Deus. Por quê? Você acha que Jesus não sabia exatamente disso que eu estou te falando hoje? Ora, é claro que ele sabia. E interessante também a última palavra, que vai ser o termo vão, que se encontra aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra cor. E a chave, né? Aqui se encontra no infinitivo, la chave. É muito importante nós entendermos que la chave carrega a raiz shin, vav e aleph, né? Deixa eu marcar aqui para você ver. E não aparece apenas aqui, aparece aqui também, por 2 vezes. E quando nós falamos da palavra la chave, nós pegamos shin, vav e aleph e nós temos a palavra Shivá, podendo ser escrita. E o que significa a palavra Shivá? A palavra Shivá nada mais é do que o nome de uma meia vogal. Existe o Shivá simples e existe o Shivá composto na gramática hebraica. O Shivá simples, eles são 2 pontos na vertical que se encontram debaixo de algumas palavras. Esse som de meia vogal, ele corta o som da vogal na palavra, sendo assim que você não vai escutar o som da vogal totalmente como ela é. Vou te dar alguns exemplos. Quando você pega a primeira palavra da Torá, Bereshit. Bereshit. Ninguém diz Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit. Bereshit. Nós percebemos que existe um E bem pequeno, que é exatamente o Shivá, e ele não aparece na pronúncia, Bereshit. Outra palavra que nós temos o mesmo conceito é a palavra Brit, quer dizer aliança. Brit. Ninguém diz Berit, nós dizemos Brit. Por quê? Porque nós temos um Shivá simples e ele tem som de meio E. Trazendo isso para a língua portuguesa, para você me entender melhor, ninguém diz advogado. É até feio, né, dizer advogado. Nós dizemos advogado. Nós temos uma meia vogal nessa palavra. Outra palavra, para você entender perfeitamente no nosso idioma, é o seguinte, é pneu. Ninguém chega para o mecânico e fala, eu quero um pneu. Não, nós dizemos pneu. Existe um E aí, mas é uma meia vogal, que vai se encontrar aqui. Por que
eu peguei um conceito gramatical e apliquei exatamente na palavra lachave, porque a raiz, vav e aleph, é a raiz que forma também a palavra shivá. Então, a palavra shivá significa algo curto, significa uma letra praticamente nula, van, que não dá o verdadeiro som da letra. Então, com isso, o que nós entendemos? Que a palavra lachave está nos dizendo que, da mesma maneira que o shivá é algo vão e quase impercebível na escrita, a mesma forma é aquele que toma o nome do ser que é o teu Deus em vão. E além disso, segundo Moisés, arruma um problema sério. Por quê? Porque ele absorve uma ideia, ele se alimenta de uma ideia totalmente errônea, e ele deixa de ser inocente porque ele se torna imundo. E é dito que ele não será limpo, é dito que o Eterno não o terá por inocente. É pesado, mas esse é o dito de Moisés, foi isso que ele escreveu, é isso que a tradição judaica pensa, e é isso exatamente que o hebraico nos diz. Entendemos então que suportar, carregar o nome, casar ele com coisas indevidas, dar discurso e até mesmo tolerar o nome em vão, se encontra dentro da palavra tissá, na língua hebraica, tav, si e aleph, e também dentro da nossa tradução, versão João Ferreira de Almeida, que diz tomarás. Tomar está ligado com tudo isso. Mas que não fique apenas nas minhas palavras, eu quero deixar um verso de meditação, ok? Eu vou usar de casualismo, de causuísmo, ok? Eu vou usar de causuísmo nesse momento, para você poder entender um pouquinho melhor essa ideia. Eu vou abrir em Eclesiastes 5, que diz assim, é uma versão dos dias de hoje. Tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você está na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. O que Salomão está nos dizendo? Está dizendo que nós devemos ter uma certa reverência para com o Criador. Por quê? Porque Ele está no céu e nós estamos na terra. Isso já está dizendo que Ele está em um plano, nós estamos em outro plano. E que devemos estar mais aptos a ouvir do que a falar. Porque Ele está no céu e nós na terra. Portanto, sejam poucas as nossas palavras, exatamente com o cuidado de não tomar o seu santo nome em vão. Eu espero que depois dessa aula você pense, repense, torne uma pessoa que cumpre esse mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não te terá por inocente. Que você entenda que o nome dele não precisa ser mencionado a todos os momentos da vida, a todas as horas da vida, entende? Nem quando estamos tristes, a culpa de nossas tristezas não é de Deus, e da mesma forma, quando estamos alegres e felizes, precisamos tomar mais cuidado ainda com aquilo que prometemos para Ele, porque Ele não nos pede nada, Ele é Senhor de tudo, e somos mais abençoados quando estudamos e analisamos do que quando falamos. É isso aí, eu espero que você tenha gostado, que você não esqueça de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para você poder receber outras notificações dos trabalhos que nós estaremos realizando. Para alguns, um crescimento espiritual e outro apenas um crescimento filosófico de conhecimento, tá certo? É isso aí e até a próxima.